Que a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nossos amados irmãos e irmãs nesta manhã gloriosa que o Senhor está nos dando, né? Graças a Deus deitamos e dormimos porque o Senhor nos sustentou. Nosso bom dia a todos vocês. É uma grata satisfação estarmos aqui. E para meditação, neste dia, neste momento, nós iremos ler as Sagradas Escrituras que está no livro de Oséias. Oséias capítulo 6, o versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serode que rega a terra. Graças a Deus.
Pois bem, meus amados irmãos, nós meditamos nessa escritura em que o profeta Oséias deixa para nós sobre conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O irmão Brana, ele pregou a mensagem O Futuro Lar, e nessa mensagem ele fez a citação sobre as 3 etapas da graça. O cristão, o crente, o filho, a filha de Deus, passa por essa etapa. Ou seja, toda aquilo, né, que fala da vida cristã se resume praticamente nessas 3 etapas, nesses 3 processos. Deus, ele é perfeito em 3. Esse é o número de Deus, né? A perfeição de Deus sendo expressada em 3. Ele é Pai, ele é Filho, ele é o Espírito Santo, né? Ele atua através dessa divindade, o Espírito Santo. Se nós formos observar no Velho Testamento, o templo, ele havia suas divisões no templo. Havia o átrio, onde as pessoas se lavavam, né? Onde oferecia os sacrifícios. Então, de uma certa forma, havia naquele espaço onde o pecador ele poderia fazer a sua oferenda, seu holocausto ali também ele apresentava. Havia o lugar santo, onde os sacerdotes entravam, onde os sacerdotes ministravam, e havia o lugar santíssimo, ou então o lugar santo dos santos, onde ali apenas o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, fazendo sacrifício para si, né, apresentando suas ofertas a si, como também ao povo. Em uma casa, em um resumo, uma casa também a gente observa que ela se divide em 3 espaços, né? Para quem mora sozinho, ele não precisa mais do que 3 espaços. Como também uma família grande, apenas 3 espaços, 3 cômodos na casa, que acaba sendo mais visitado, né? Que é a sala, a cozinha e o quarto também. Ou seja, nessa sala é onde recebe-se as visitas, mas nem sempre a visita que é recebida na sala leva-se para a cozinha. E nem sempre aquela visita em que ela é próxima da família, que ela tem a liberdade de ir até a cozinha, não significa que ela vá para o quarto. O quarto é um lugar privado, é um lugar reservado para o morador daquela casa. É necessário mais do que ser um visitante, que seja um morador. E com isso a gente observa, estou contextualizando, estou formando essa base de que essas 3 etapas da graça, ela passa-se por esses momentos. Ou seja, é no quarto, na terceira etapa, no terceiro lugar do templo, no lugar santíssimo, onde a glória de Deus se manifestava. É no terceiro lugar, né, nessa terceira fase, nessa terceira etapa desse processo, aonde que Deus habita no coração do homem. E assim nós estaremos falando então sobre a justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. Um copo, quando ele está sujo, o profeta de Deus tem usado esse exemplo, né, de que ele está lá sujo, primeiramente, ele é retirado do local de onde ele está. Depois que ele é retirado daquele local, ele é lavado, ele é higienizado. Depois que ele é lavado e higienizado, ele é usado, ele é posto em serviço, ele é preenchido, ele é cheio de algo. Então, ou seja, essas etapas, ela passa-se também na vida cristã. Por isso que aqui o profeta Oséias, ele tem dito sobre conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Isso nos chama a um relacionamento diário com Deus. O relacionamento com Deus, do homem, da mulher para com Deus, da criança, do jovem, do adolescente, do ancião, deve ser diário. Não apenas adorar a Deus, ler a Bíblia, orar, quando se vai na igreja.
Ah, já cumpri já com a minha obrigação, já entreguei as minhas ofertas, os dízimos, já dediquei meu tempo ao Senhor, já li a Bíblia, já orei juntamente com o pregador, com os dirigentes do culto lá na igreja, então já fiz já meu papel. Não. O conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor é um relacionamento diário, para que nós possamos conhecê-lo cada vez mais. Conhecer a Deus não é apenas citar fatos sobre Ele, né? Da existência dele, de quando ele esteve aqui na Terra e tudo mais. Não, mas ter uma intimidade e um relacionamento com Deus. Como que se tem intimidade com alguém? Né? Como que você tem intimidade com a sua esposa com o seu marido? Como que tem a intimidade? É conversando, né? Se relacionando. Já pensou? Ele está em viagem, mas ela está pensando nele. Mesmo não estando ali fisicamente presente, ela está pensando nele. Ele está pensando nela e assim vice-versa. Ou seja, está trazendo a memória, né? Sempre ativa, né? De ambos. Em 1 Coríntios, na primeira epístola do apóstolo São Paulo a Coríntios, capítulo 6, versículo 11, essa leitura bíblica ela está na Nova Tradução na linguagem de hoje, em que diz assim. Por que eu escolhi essa tradução? Porque ela é mais simples, né? É mais apresentada para o entendimento de todos sobre essas 3 etapas da graça. Em que o apóstolo São Paulo disse: alguns de vocês eram assim. O que o apóstolo São Paulo tinha dito antes? São pessoas que mentiam, que furtavam, que defraudavam, prostituía, sodomitas, né? Ou seja, as atitudes que os gentios eles têm. E aí Paulo diz: alguns de vocês eram assim. Mas aí ele diz: mas foram lavados do pecado, observe, lavados, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Aqui nós observamos 3 etapas que Paulo está falando depois dele descrever o quadro dos gentios: lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele. Ou seja, nós vemos aqui claramente essas etapas na vida cristã, em que lavados, sim, foi ali justificados, separados. O que é ser santo? É estar separado. A própria palavra igreja é chamada para fora. Israel era povo de Deus enquanto estava no Egito. Depois que ele saiu do Egito, que foi chamado para fora, então se tornou o quê? Israel, o escolhido de Deus. E aceitos por Deus, nada mais é do que ser acolhido, né, pelo Espírito de Deus. Em 1 João, no capítulo 5, versículos 6 a 8, nós encontramos o apóstolo São João dizendo claramente essas palavras que também chama para esse assunto, sobre essas etapas que são mencionadas. A tradução que eu vou estar usando aqui é a tradução da Almeida Antiga, que ela é de 1848. Então o apóstolo São João ele diz: este é aquele que veio por água e sangue, a saber, Jesus, o Cristo, não só por água, senão por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica que o Espírito é a verdade. E observa, verso 7. Porque 3 são que testificam no céu. Quem testifica no céu? Os 3. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Vou abrir um parênteses aqui. Esses 3, eles são um. No meio do dualismo, do trinitarismo, começa a falar que Deus é 2, Deus é 3. Isso é crença do politeísmo. Os judeus, eles não têm essa crença do politeísmo, ou seja, a crença na existência de mais de um Deus. Os judeus, eles são monoteístas, na crença da existência de um único Deus. E aqui nós vemos que 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3, eles são um. O verso 8. E 3 são que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 convêm em um. Algumas outras traduções diz: eles concordam num. Ou seja,
Os três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, eles são um. E os três que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, eles concordam num. Eles confirmam um. Eles se convergem em um. Eles se convêm em um. Ou seja, aqui nós temos o sangue, nós temos a água, né? Temos a água, o sangue e o Espírito. E a gente observa de que esse novo homem, essa nova mulher, passa pelo processo de nascer de novo, sujeito que é a água, o sangue e o Espírito. O nascimento natural é assim. Uma criança, uma mulher, quando ela vai dar à luz a uma criança, rompe-se a bolsa e ali sai a água. A criança, no processo do nascimento, ela está envolta em sangue, deu aquele rompimento, está saindo, né, do ventre da sua mãe, da barriga da sua mãe. Então, ela está ainda envolvida em sangue. E a partir do momento em que ela chora, ali ela está começando a respirar, que os seus pulmões são enchidos de água, ou seja, a partir de agora ela tem uma vida independente da sua mãe. Ela é uma nova criatura. A partir daquele momento do nascituro, ele já tem o quê? Ele já é um ser vivente. E como que se sabe que ele está com vida? Porque o Espírito entrou nele e ele expressou. E ele expressou através do choro, através da sua respiração, através dos seus próprios movimentos. E essa mesma etapa, se tratando no físico, acontece também no espiritual. É o mesmo homem e a mesma mulher, porém passando por etapas e processos diferentes. O processo e as etapas na vida cristã. Meus amados irmãos, continue conosco na sequência deste culto, né, doméstico, que nós vamos estar dando continuidade nesse assunto, sobre a justificação. O que é ser justificado? Justificado é como se você nunca tivesse cometido aquilo. Deus, então, nessa etapa, ele te chama, mediante o arrependimento, ele te justifica. Você aceita o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2,38, para perdão dos pecados, os pecados passados. Deus justifica. O que é ser justificado? É como se nunca tivesse cometido, como se nunca tivesse feito. Ou seja, é resetado aquilo, né? Se inicia agora uma nova vida. Não fala dos pecados vindouros, não fala da vida doravante, mas fala da vida passada. Por isso que há necessidade de sair-se da justificação, né, após o arrependimento, após o batismo nas águas, a invocação do nome do Senhor Jesus Cristo sobre sua vida e continuar essa jornada de fé, continuar essa jornada, essa caminhada para vir o próximo passo, que é a santificação. Deus abençoe cada um de nossos amados irmãos, que Deus recompense a cada um, Deus guarde o trajeto de cada um, Deus guarde a vida de cada um, que essa palavra leve cura, bênção, salvação, o Espírito Santo sobre cada vida. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
ويحرسك يضيء بوجهه عليك ويرحمك الرب يرفع وجهه عليك ويمنحك سلام. آمين آمين آمين. יהי חסדו עליך לאלפי דורות, משפחתך, תפילתך, דורותיך, אחריך, רוחו תלך לפניך, לצידך, אחריך, מסביבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך, ובואך, בסבלותיך, באושריך, הוא איתך, הוא איתך. אדוני וישמרך, יראה אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישים לך שלום.